Já começou. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje sim, hoje teremos perguntas e respostas ao vivo com o cabelo ao vento, porque está muito calor e o ventilador está ligado. Então é assim mesmo que iremos fazer a live. Boa noite, gente. Vamos lá, dia de perguntas e respostas. Então vamos seguir aquele velho combinado, né, gente? Procurem não enviar perguntas durante a live aqui pelo chat, porque muitas vezes eu não consigo ver. Então, se você não enviou sua pergunta na caixinha que estava nos stories, mas quer fazer uma pergunta aqui agora, é só vir aqui do lado de comentários, tem um balãozinho com pontinho de interrogação dentro, e aí você pode mandar a sua pergunta por lá, tá bom? Vocês vão lá, além de cabelos ao vento, temos nomes dos VRs9 ao vento também. Nossa, a Bruna falou, imagina o calor que tá aqui na Bahia. Eu imagino, porque aqui em São Paulo tá muito quente. Muito quente mesmo. Boa noite, gente. Deca, Nayara, Cris. Oi, Gabriel, boa noite. Vi que você está aqui na live, além de estar aqui do meu lado, não me ouvindo porque está de fone. Oi, Fernanda. Oi, Fernandas. Oi, Letícia. Vamos lá, então, gente. Eu confesso que eu não consegui ver as perguntas antes. Eu não tenho nem ideia do que tem aqui na caixinha. O offline, o por trás das câmeras tá bem corrido. Mas o meu computador tá aqui, então se a gente precisar consultar alguma coisa que seja mais rapidinho, dá pra consultar, tá bom? Bora lá então, vai ser tipo surpresa pra mim a caixinha. Deixa eu ver aqui. Então vamos pegar, vai ser meio aleatório, gente, tá? Então vamos começar com a pergunta da Samara, que disse: em conservas não preciso declarar contém ou não lactose? Então, Samara, espero que você esteja aí na live. Primeira coisa, que foi até o assunto, né, da live de segunda-feira, é que a gente sempre precisa entender que declarar contém lactose e declarar não contém lactose são coisas completamente diferentes, tá? Então, assim, eu não consigo pensar em nenhum alimento em conserva que você vá falar não contém lactose. Por quê? Para eu falar não contém lactose, eu preciso ter necessariamente um alimento para dietas com restrição de lactose, que são alimentos... Ah, a Samara tá aqui, que bom! Que são alimentos lácteos necessariamente, que têm lactose naturalmente e que não podem ser feitos sem o lácteo. Então, por exemplo, um queijo, um leite, um iogurte, um doce de leite, um leite condensado, todos esses necessariamente precisam de um ingrediente lácteo e, portanto, têm lactose naturalmente. Então, nesse caso, eu posso sim dizer que esse, né, se ele tiver enzima lactase ou se ele for feito com o lácteo já zero lactose, ele sim vai ser um alimento que eu vou declarar não contém lactose. Então, não consigo pensar no momento em nenhuma conserva que se encaixe em um alimento para dietas com restrição de lactose, tá? Agora, contém lactose, qualquer conserva que tenha uma quantidade de lactose superior a 100 mg por 100 gramas, você vai sim precisar declarar o contém lactose, tá? Então, ele se aplica assim. RDC 135 e Portaria 29 dão os critérios de rotulagem para os alimentos para dietas com restrição de lactose. E RDC 136 fala sobre a declaração de contém lactose. Então, dá uma olhadinha nessas duas legislações, vê onde o seu alimento se enquadra e se você tem que fazer uma dessas duas alegações, tá? Acho bem provável que o não contém lactose você não vá usar em conservas, mas o contém lactose se aplica sim, ok? Gabi mandou: pode estar escrito sem corantes e sem aromas artificiais na embalagem? Não, Gabi, não pode.
Isso tá no informe técnico, agora eu não lembro se é o 26 ou se é o 70. Eu acho que é no informe técnico 26, não sei. Vamos ver? Informe técnico número 26, vamos ver se é esse. Se não for esse, é o 70. Ai, abriu lá na outra tela. Não, o 26 é da declaração de aromas, então é o informe técnico número 70. Ele diz claramente que não pode falar sobre a ausência de nenhum aditivo no rótulo de nenhum alimento. As únicas exceções são quando o próprio RTIQ, o próprio Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Alimento, prevê que você possa fazer algum tipo de alegação. E mesmo assim, não vai ser uma alegação de sem corantes, sem aromas artificiais, sem edulcorantes, sem conservantes, nada disso. A declaração vai ser sem aditivos. E aí você não pode ter nenhum aditivo no seu produto. Eu lembro que na Instrução Normativa 49, que fala sobre suco e polpa de frutas e vegetais, tem isso. Então lá diz claramente que se o seu suco não tiver nenhum aditivo, você pode escrever sem aditivos. E água de coco também, no regulamento técnico de água de coco, também diz que você pode escrever sem aditivos caso não tenha nenhum aditivo na água de coco. Eu não lembro exatamente qual é o RTQ da água de coco, mas lá também está escrito. Então, nesses casos, sim, porque o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Alimento te permite usar essa alegação. Em todo o restante, não pode nem falar sem aditivos, nem especificar sem corante, sem aroma, sem... enfim, não pode. Porque isso induz o consumidor ao erro, tá? No Informe Técnico 70, a Anvisa explica bem direitinho o como isso pode induzir o consumidor ao erro e por isso é proibido, mas tipo, o consumidor não sabe exatamente o que é um corante, o que é um aroma artificial, o que é um conservante, então assim, ele lê aquilo como sem aditivos e isso não necessariamente é verdade, tá? Então é proibido. Juliana perguntou: trans precisa estar em itálico quando mencionado no rótulo? Olha, deixa eu até abrir a RDC 54 aqui para tirar essa dúvida. Agora abriu na tela certa. Porque lá na RDC 360, quando a gente vai olhar o escrito trans, ele está em itálico. Então, sim, na tabela nutricional, a gente segue o que a RDC diz. Em nenhum momento ela especifica que precisa estar em itálico, mas todas as vezes que ela menciona gorduras trans, está em itálico, né? Então, a gente acaba usando. Mas isso, por exemplo, na nova rotulagem nutricional, não tem mais, então trans está escrito normal, né? Não está em itálico na nova rotulagem nutricional, mas isso é coisa pra gente pensar a hora que ela for entrar em vigor, a hora que a gente estiver fazendo os rótulos que realmente vão pro mercado já seguindo aquelas legislações. Mas na 360 tá em itálico, então hoje a gente segue colocando em itálico. Aqui na 54... Ah, não abriu o anexo, peraí. Aqui na 54, trans não tá em itálico. Então, se você for fazer uma INC, por exemplo, falar não contém gorduras trans, zero gorduras trans, não precisa estar em itálico, porque a 360 não prevê isso em nenhum momento. Ela escreve em itálico, nem diz que precisa estar em itálico. Então, para informação nutricional complementar, não.
Mas na tabela nutricional é melhor colocar porque a hora que a gente vai olhar os modelos que a 360 dá, tá tudo em itálico, tá? Mas isso vai cair com a nova legislação. Mas hoje continua colocando. Gá, vira o ventilador um pouco pra lá, por favor, tá incomodando aqui meu cabelo voando na minha cara. Tá bom, tá bom. Obrigada. Nutrilê Consultoria. Aromas. Declaro ao final da lista de ingredientes sempre, se for item de um ingrediente composto. Os aromas, eles são aditivos como outro qualquer, né? Então, você vai declarar depois dos ingredientes, junto com os outros aditivos, se tiver. Então, ele fica no final da lista, mas não necessariamente por último, né? Os aditivos a gente precisa colocar em ordem decrescente também. A única diferença é que a gente pode... como que fala, gente? Agrupar. A gente pode agrupar os aditivos. Então, se eu tenho 3 emulsificantes, eu posso declarar os 3 juntos, por mais que aquilo saia da ordem de declaração, da ordem decrescente de declaração. Mas, via de regra, eu preciso declarar em ordem decrescente. Então, o aroma vai entrar após todos os ingredientes, mas ali no meio dos aditivos, ele vai estar em ordem decrescente. Agora, se ele for o aroma dentro de um ingrediente composto que você vai abrir lista, você não vai pôr ele no final da lista do seu produto final. Você vai pôr ele no final da lista do ingrediente composto, também seguindo essa regra. Mas ele vai estar entre parênteses, tá? O aroma e qualquer outro aditivo. Nossa, apareceu outra pergunta, não era essa que eu tinha colocado. Se o produto não tem uma porção de referência, como devo proceder? Daniela, você vai seguir a RDC 359 de qualquer jeito, tá? Ou você vai associar ele a um produto nutricionalmente similar, então, sei lá, já aconteceu comigo, tá? Como que eu vou colocar uma calda de brigadeiro, que não era um brigadeiro, era uma calda de brigadeiro que não tem lá? Então, a gente mandou esse questionamento para a Anvisa e eles falaram pra gente seguir ali o parâmetro de leite condensado, sabe? Então, você tem que associar ele a alguma coisa. Se você não conseguir associar nada, você vai lá ver qual é a média de caloria das porções do grupo a qual ele pertence. Então, você vai ter que encaixar ele em algum dos 7 grupos, né? 7 ou 8 grupos, acho que são 7 grupos da 359, você vai encaixar ele ali e vai ver a média de caloria. Então, a média de calorias do grupo por porção é de 100 calorias. Então, eu vou estabelecer para o meu produto uma porção que tenha mais ou menos 100 calorias. É isso que você vai fazer. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é tentar associar ele a algum alimento nutricionalmente similar. Se não tiver como, aí você usa essa regrinha da quantidade de calorias por porção do grupo para estabelecer a sua porção. Ok? Era essa aqui que eu escolhi, ó. A Itarissa falou: qual a sua opinião sobre a polêmica do corante caramelo 4? Eu não tenho ideia de qual seja essa polêmica do corante caramelo 4. Não faço nem ideia. Então, se você tiver por aí, ou se alguém tiver por aí e souber que polêmica é essa, me manda aqui na caixinha pra eu saber. Mas como eu não sei qual é a polêmica, eu não vou saber opinar, né? Eu só posso dar, sei lá, uma opinião totalmente superficial e especulativa sobre o assunto. Tem alteração no rótulo de embalagem de açúcar cristal na nova legislação?
suponho que seja a nova legislação de rotulagem nutricional, né? Porque tem várias novas legislações, mas acredito que você esteja falando sobre isso. Vai ter. Todos os alimentos praticamente vão ter alterações na embalagem, gente. Então, comecem a estudar já, porque, quase que eu soltei um palavrão aqui. Super oportunidade para todo mundo que faz rotulagem. Todos os rótulos vão mudar. Todos. O do açúcar também. O açúcar, por mais que ele seja um açúcar, ele vai ter que declarar açúcares totais, né? Na tabela nutricional dele. Vai ter que declarar por 100 gramas e por porção. Vai ter que pôr os novos padrões de tabela. Vai ter que ajustar VD. Então, se bem que não, porque o VD que mudou não vai ter em açúcar. Mas, sim, vai mudar também, tá? Vai mudar também, sim. Estão alegando que o corante é cancerígeno. Tem estudo que diz que ele é... Gente, eu acho que isso aí, sei lá, não é muito questão de opinião, né? Ele foi comprovado como cancerígeno, estudos Gente, esqueci qual que é o nível de estudo que garante o negócio. Randomizado. Como que é? Nossa, me fugiu total. Estudo clínico randomizado, eu acho que não é? Enfim, tem todos esses estudos que comprovam que ele é cancerígeno? Se sim, não tem muito que ter opinião, ele é. Agora, se não, aí tem que esperar provar, né? Porque especular que é cancerígeno, todo mundo especula que todos os aditivos são cancerígenos todos os dias, né? As pessoas demonizam aditivos como se, nossa, a saúde do planeta dependesse única e exclusivamente de parar de consumir aditivos. Isso aí não é de hoje, mas não sei, não li nada sobre, então realmente não posso opinar sobre ou não. A polêmica foi levantada por um Instagram? Então, não sei, sigo na mesma opinião. Existem estudos clínicos randomizados que comprovam que o caramelo 4 é cancerígeno? Tipo, a Anvisa falou sobre isso? Né, gente? Porque até então, levantar polêmica no Instagram, qualquer um levanta qualquer dia, qualquer hora. Como eu falei, todo mundo ama demonizar os aditivos como se a saúde do planeta dependesse de parar de consumir aditivo. Como se a cura do câncer fosse parar de comer aditivo. Se fosse isso... ótimo, né? Seria ótimo a gente banir os aditivos, todo mundo vivia feliz da vida, saudável e nunca mais ninguém ia ter que sofrer com câncer. Ia ser maravilhoso. Mas eu acho que não depende disso, né? E eu acho que assim, a gente tem uma agência de vigilância sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é muito boa nesse quesito. A gente tem o Ministério da Saúde, né? A gente tem um monte de gente aí para fazer estudo sobre isso, no mundo, inclusive, não só aqui no Brasil. Então simplesmente não levaria a sério essa polêmica. Nem considero uma polêmica, considero uma opinião jogada no Instagram. Kaline falou, tem um informe técnico da Anvisa sobre isso. É um informe técnico da Anvisa sobre isso que fala que o corante caramelo 4 é cancerígeno? Eu não tô sabendo, gente, mesmo. Eu nem vi no Instagram, não vi nada. Não vi ninguém falando, apareceu aqui na caixinha. Não tô sabendo de nada. Perguntou Tamires. Se uso 2 aromas, um artificial e o outro idêntico ao natural, como fica no painel principal? Você vai considerar como se fosse tudo artificial, tá? Então você vai falar aromatizado artificialmente, vai fazer a rotulagem toda como se fosse um aroma artificial. Na RDC 2 de 2007, que é a RDC sobre aroma, eles falam sobre mistura de aroma, tá? Então, tipo assim, se você tem só natural, é natural. Se você tem natural e idêntico ao natural, você considera idêntico ao natural. Se você tem natural e artificial, você considera artificial. Se você tem idêntico ao natural e artificial, você considera artificial. Então, é basicamente isso. Mas lá na RDC 2 eles explicam sobre a mistura de aroma.
As polêmicas vão e vêm, né? Tem informe técnico da Anvisa, número 48 de 2002, que se posiciona que até aquele momento não existe evidência científica. Então, gente, eu inclusive já fiz uma live aqui, nossa, faz bastante tempo, ela deve estar lá no YouTube, com a Giovana, do Sensorial Alimentos, que a gente falou sobre aditivos e eu falei sobre essa questão de toda hora surgir um negócio que um aditivo dá câncer. Eu falei sobre isso, qual que é? Eu acho que era o ciclamato, aspartame, a sacarina, sei lá, algum aditivo que todo mundo ama falar que dá câncer e eu explico o porquê que falam que dá câncer, o porquê que não é comprovado que dá câncer. Então, assim, gente, essas coisas, não vai acreditando em polêmica, não. Vai atrás de estudo clínico randomizado. Eu não sei se a palavra é randomizado, talvez eu tenha repetido ela várias vezes errado. Mas é o estudo clínico que realmente valida uma teoria na medicina, tá? Então, assim, numa teoria científica, na verdade. Então, tem que ver isso, sabe? Eu acho que não teria porquê, não existe indústria de alimentos que faça a Anvisa permitir uma coisa que cause câncer na população, né? Eu prefiro acreditar nisso. Então, tipo assim, eu não acho que o nosso Ministério da Saúde e a nossa Agência Nacional da Vigilância Sanitária queiram que a população do país tenha câncer por causa de um corante, né? Então, assim, essa é a minha opinião especulativa. A Thaisa falou aqui, inclusive a Coca-Cola usa esse corante, né? Se fosse proibido, acho que não usariam mais. Eles não usariam, mas assim, vocês sabem que hoje eu fui tirar uma dúvida de bebida dietética e eu fui olhar o rótulo da Coca-Cola Zero, que além de falar sem açúcar, né, e não açúcares, como deveria, eu vi que tem umas declarações bem esquisitas no rótulo da Coca-Cola, viu? Bem esquisitas mesmo. Daniela perguntou: a data de fabricação pode ser o número do lote de um produto? Pode. Pode sim. Você declara a data de fabricação e indica que aquilo também é o lote. Aí pode sim, mas você precisa indicar que também é o lote, tá? Mas pode sim. Data de fabricação, data de validade, prazo de validade, data de embalagem, se for o caso, se você declarar isso, ou um número aleatório da empresa, pode sim. Mas precisa ter registro, precisa ter rastreabilidade e precisa estar indicado no rótulo que aquele também é o lote, mas pode. Catei aqui, por acaso, uma pergunta no chat que eu achei interessante. A Deilson falou: posso alegar sem amido em produtos sabidos que não possuem, por exemplo, queijo e mussarela? Não, Adeilson, não pode. Se você olhar na RDC 259, ou no caso do queijo, na IN 22, você vai ver que a gente não pode fazer alegações que sejam intrínsecas aos alimentos de igual natureza. Então, assim, eu não posso alegar nada que seja intrínseco ao queijo, né? Então, assim, nenhum queijo tem amido, nem é permitido que tenha. Então, eu não posso falar que é sem amido, é meio óbvio. Então, a gente não pode fazer essas alegações, tá? Quando vai ter um novo curso de rotulagem? Perguntou Samara. Samara, provavelmente no fim de março ou no começo de abril, tá? Então, não tem uma data definida ainda, mas deve ser fim de março, começo de abril. Érica perguntou: você faz rótulo tanto para POA quanto para POV, né, produto de origem animal e produto de origem vegetal? Acha algum mais chatinho no sentido de dar mais trabalho? Muda o valor dependendo do tipo do produto?
Érica, sim, eu faço para os dois, mas eu trabalho muito mais com produtos da Anvisa, mais industrializados, do que com produtos do mapa, tipo produto de origem animal ou bebida, alguma coisa assim. Então, muda, por quê? Não por ser um produto de origem animal, mas até surgiu uma pergunta ontem que eu não consegui responder, que era, quanto você cobra por rótulo, né? Porque a gente estava conversando nos stories sobre isso. E eu não cobro por rótulo, eu cobro por hora. Então, sim, um produto mais trabalhoso vai me levar mais horas para fazer aquele rótulo. Então, ele vai acabar ficando, sim, mais caro. Então, muda dependendo do trabalho que vai dar fazer aquele rótulo, porque eu cobro por horas e aí eu vou gastar mais horas. Então, muda sim. Letícia perguntou, para INC, sem adição de açúcares, abro apenas açúcares na tabela nutricional ou amidos e polióis também? Letícia, você abre apenas açúcares, tá? A exigência é só essa. Se você olhar lá na RDC 54, eles falam sobre isso. Se você fizer uma INC sobre açúcares, não só sem adição, pode ser zero açúcares, reduzido em açúcares, você precisa sim colocar açúcares na tabela nutricional e só. Não precisa colocar os outros carboidratos se você não quiser. E aí eu vou complementar essa pergunta com outra que eu vi que tem aqui, que é das gorduras. Deixa eu ver se eu acho, que eu tava passando aqui e li meio por cima. Mas eu acho que é sobre INC de gorduras, que pergunta a mesma coisa, só que sobre gorduras. E aí é diferente. Sério que eu não vou achar, gente? Como assim? Aqui. A Iditati falou, não tem NC de gordura no rótulo, então não precisa... Ah, tá, ela perguntou outra coisa, eu que entendi. Se você... Iditati, se você não tem NC de gorduras no rótulo, você não precisa colocar colesterol na tabela nutricional. Sim, está certo. Porém, o que eu queria dizer? Que se você tem gordura, se você tem algum INC de gorduras, não importa qual seja, se é de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol, você precisa abrir todas as gorduras na tabela nutricional. Então, se eu falar lá, baixo em gorduras totais, mesmo que seja zero, eu vou precisar declarar gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e colesterol na tabela nutricional. Eu preciso declarar todas, tá? Diferente do açúcar. Se eu faço uma alegação sobre uma INC sobre açúcares, aí eu declaro só açúcares na tabela nutricional. Mas se eu faço uma INC sobre qualquer gordura, eu preciso declarar todas as gorduras na tabela nutricional. Mas, Iditati, se você não faz nenhuma INC sobre gorduras no rótulo, você não precisa colocar o colesterol, tá? Só se você quiser. Kellen, como declarar corante natural de urucum? Preciso colocar no painel principal? Não, quando a gente fala de corante, a gente só vai colocar no painel principal se for artificial, que aí você vai colocar colorido artificialmente e depois você vai declarar na lista de ingredientes corante artificial tal, tal, tal. No caso do corante natural, a gente não precisa falar nada no painel principal, mas você vai declarar na lista de ingredientes corante natural urucum, tá? Normal. Samantha, como assim mesmo zero trans?
Gente, posso falar uma coisa? Além da minha nova moda de ter esmalte em algumas unhas e nas outras não, eu não gosto de terrorismo com alimento, sabe? Então, assim, eu não gosto dessas listas de tipo. Descubra açúcar escondido, olha o que a indústria de alimentos está fazendo com você. Se você comer esse alimento, você vai morrer. Pare de comer salsicha amanhã. Tem papelão na carne, o aditivo vai te matar. Veja uma lista de produtos que tem o aditivo tal e pare de consumir. Eu não gosto desse terrorismo. É algo pessoal meu, tá? Eu não gosto. Eu acho que sim, a gente deve informar o consumidor, então eu acho legal, por exemplo, você mostrar para o consumidor o que pode ser um açúcar. Porque não necessariamente nem todos os consumidores sabem que frutose é um açúcar. Nem todos os consumidores sabem que lactose é um açúcar. Nem todos os consumidores sabem que extrato de malte é um açúcar. Então, esse tipo de informação eu gosto. Tipo assim, olha, consumidor, saiba o que são açúcares nos alimentos, a fim de você saber ler um rótulo melhor e tomar a melhor decisão para você. Então, isso sim eu acho legal. Falar, por exemplo, igual, eu acho que eu dei esse exemplo até no último desafio, de comparação de porções que são diferentes, de produtos similares que as porções são diferentes. Então, se você vai comparar a tabela nutricional de um blanquê de peru e de um presunto, você precisa fazer conta, porque as porções são diferentes. Então, a informação nutricional por 100 gramas vai vir muito para ajudar nisso. Mas você mostrar, tipo assim, olha, consumidor, cuidado, as porções são diferentes, presta atenção nisso na hora de tomar decisão. Isso eu acho maravilhoso, isso eu acho, tipo assim, essencial na realidade, essa informação ao consumidor. Mas terrorismo, tipo, igual o povo cancela a gente na internet, que é um absurdo, cancelar um alimento, tipo, nunca mais coma salsicha que você vai morrer, porque você vai morrer. Pare de tomar Coca-Cola porque você vai morrer. Não compre alimentos que tenham aditivos. Tipo, se sua avó não sabe o que é, não coma. Minha avó não sabe o que é Yakult. Então, tipo, eu não posso tomar Yakult, porque minha avó não sabe o que é. Sabe? Não acho que é bem por aí. Minha humilde opinião, assim. Mas não sua avó sabe o que é Yakult? Então a gente pode consumir, porque sua avó sabe. Mas e se sua avó sabe e a minha não? Será que a gente pode consumir? A minha que vale. A sua é que vale? É a minha que Tá vale. bom, então tá. Então, gente, a avó do Gabriel sabe o que é Yakult, tá liberado, tá? Mas assim, a sua avó sabe o que é salsicha, então tá liberado? Não, cancela. Cancela a salsicha, Cancela só a Yakult. Tá. A minha avó sabe o que é Coca Zero, então eu vou continuar tomando. Cancela. Não, aí não importa, aí é a minha avó que vale mesmo. Então eu não gosto disso, gente. Então a minha opinião pra qualquer terrorismo, ainda mais terrorismo sem base científica, vai ser tipo, não gosto, não concordo, tá? A Dé mandou aqui. Eu trabalho eu trabalho em frigorífico e fico só vendo as pessoas falarem que salsicha é feita de pintinho moído. Então, a salsicha ser feita de pintinho moído não pode. Mas aí, na hora de ir lá na churrascaria e comer um belo de um galeto, que é tipo um pintinho assado, aí ok. Porque moer o pintinho não, mas assar o pintinho tudo bem. Né? Então, sabe? Essas coisas. Tipo, é igual falar que a carne do McDonald's é de minhoca. Não, sabe, gente? Não. Informar não é aterrorizar. Exatamente, Bruna. Exatamente. Mesmo porque eu acho que todo mundo tem que fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Então, quando você faz um terrorismo desse, você não está dando a oportunidade da pessoa escolher e tomar as próprias decisões. Você está impondo a sua opinião em cima dela. Você está falando, olha, isso aqui não é para comer. Não é que tipo, ó, isso aqui é feito disso e disso e disso. Se você quiser comer, vai lá. Se você não quiser, tudo bem. Não, é tipo, não coma isso. Para de comer isso. Você vai morrer. Não dá, né?
E a Vina? Vina pode, Cris, porque Vina é artesanal e salsicha é do mal. Putz, Lid mandou aqui. Fala sobre a rotulagem de embalagens tipo blister. Dona Lid, senhora é VR, né? O nominho da senhora está nesta linda parede rosa aqui. Não, Gá, abre. Tá dando eco. Para da bronca na Lid. Tem aula sobre isso no VR. Olha, bati na mesa, balançou tudo. Tem aula sobre isso no VR, né? Então... Mas, sabe o que eu vou fazer? Vou printar essa tela. E aí eu faço um post com a sua pergunta, porque a explicação é meio longa e eu precisaria rever alguns conceitos e algumas informações, senão eu vou falar caca aqui, tá? Então eu printei a tela e eu faço um post com a sua caixinha de perguntas, ok? Mari falou, um doce de leite zero lactose com apenas creme de leite zero lactose xilitol. Posso chamar de doce de leite? Preciso ver. Preciso dar uma olhada, Mari. Primeiro assim, ó. Precisa ver quais são os ingredientes obrigatórios no doce de leite, porque doce de leite tem RT e Q, né? Então, assim, se eu soubesse qual era o RT e Q de cabeça, até abriria aqui pra ver. Mas tem que entrar lá no RT e Q de doce de leite e ver se é permitido fazer doce de leite somente a partir de creme de leite. O que eu acho estranho, porque dá pra fazer doce de leite de creme de leite? Não entendi. Mas, enfim, tá? Ok. É permitido usar só creme de leite e aí, como ingrediente obrigatório, provavelmente vai ter açúcar, né? Só que para o uso de informação nutricional complementar, a gente pode fazer algumas alterações em alimentos padronizados. Isso está na RDC 3. Então, talvez possa usar xilitol, sim, mas daí para fazer alguma alegação de sem adição de açúcares ou alguma coisa assim, tá? Mas... é portaria 54 de 97, deixa eu ver aqui. Nossa, não, abri outra coisa. Três, cinco, quatro, 97. Portaria. Ó, definição, tá? De doce de leite. Entende-se por doce de leite o produto com ou sem adição de outras substâncias alimentícias obtido por concentração e ação do calor à pressão normal ou reduzida do leite ou leite reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem láctea e ou creme adicionado de sacarose. Então... tem que ter leite, não pode ser só creme de leite para ser doce de leite, tá? Vai ser uma sobremesa láctea isso, que tem RT e Q também, então dá uma olhada lá. Porque ele vem aqui, ó, como... cadê? Ingredientes obrigatórios, leite e ou leite reconstituído e sacarose. Então precisa ter leite, não pode ser só creme de leite.
você pode adicionar também creme de leite. Então, aqui tem ingredientes opcionais, né? Creme, sólidos de origem láctea, monoindisacarídeos que substitua a sacarose em no máximo 50%, amido, tá? Então você pode colocar algumas outras coisas, mas você obrigatoriamente precisa ter leite e sacarose. Mas o que pode acontecer, tá? Que eu ia te falar. Pode usar xilitol para fazer um doce de leite? Pode. Se você for fazer uma INC, porque daí você usa a RDC3, que fala sobre modificação em alimentos padronizados para uso de INC. Mas só o creme de leite não pode, tá? Para ele ser um doce de leite zero lactose, você precisa ter leite, açúcar e a enzima lactase ou um leite zero lactose e açúcar. Não dá, Mari, tem que chamar de sobremesa láctea. Sobremesa láctea de leite. Quer dizer, sobremesa láctea tem RT e Q, né? Então tem que olhar lá também se cabe como sobremesa láctea, mas acredito que sim. Cecília perguntou, Aline, é obrigatório colocar o endereço nas informações do fornecedor ou só o município e país pode? É obrigatório colocar o endereço completo, tá? Endereço completo, rua, bairro, número, CEP, tudo. Larissa perguntou, quando o aroma é proveniente de amendoim, por exemplo, declara alergênico? Como ficaria? Sim, declara. Se o aroma vem do amendoim, ele é um derivado do amendoim. Então fica alérgicos, contém derivados de amendoim, tá? Mas é sim. Cíntia, sim, Dona Cíntia também é aluna do Vida de Rotulagem. Dona Cíntia, seu nome também está por aqui. Está aqui, ó. Este aqui é o seu nome. Tem uma aula só sobre rotulagem de transgênicos no Vida de Rotulagem no módulo 3, tá? Se eu não me engano, é a primeira aula do módulo 3, inclusive. Mas perguntou, transgênicos, precisa colocar no final da lista de ingredientes ou só informar no painel principal? Transgênicos, na verdade, você precisa colocar na lista de ingredientes o gene doador que causou a transgenia daquele ingrediente transgênico. Então, por exemplo, se você está fazendo, sei lá, um produto e tem farinha de milho transgênico, você vai colocar lá farinha de milho e colocar entre parênteses logo depois o gene que causou a transgenia daquele milho. E aí no painel principal você vai colocar o triângulo, tudo certinho, falar contém milho transgênico, enfim, fazer toda essa declaração prevista para alimentos que contêm ingredientes ou que sejam alimentos transgênicos. Mas precisa sim na lista de ingredientes informar o gene que causou a transgenia daquele produto, tá? Larissa falou, obrigada por responder minha dúvida, vi a aula do VR ontem. Olha, a dona Larissa também é VR. E me gerou essa dúvida. Bom saber, porque isso quer dizer o quê? Que preciso melhorar a aula do VR, porque você viu a aula e te gerou uma dúvida. Então... Mas, gente, eu tô regravando, não, mentira, não tô regravando ainda, mas eu estou reescrevendo o VR. E tá tão legal isso, sabia? Porque eu fico pensando em quando eu escrevi o VR, tipo esse VR que existe hoje, em como, tipo, eu tava me sentindo pressionada, assim, né? Poxa, era uma coisa nova que eu tava fazendo, um projeto novo, tava tudo saindo da minha cabeça, em como eu tava estudando freneticamente, em como eu queria que ficasse tudo perfeito. Eu tô muito revivendo essa fase agora, reescrevendo, mas é muito legal porque é uma sensação diferente, apesar de eu estar estudando muito. Eu tenho, por exemplo, as dúvidas de vocês já, então cada aula que eu vou reescrever, eu vou lá na aula que já existe hoje, vejo as dúvidas de vocês para já colocar isso na aula. Eu vou na comunidade, jogo a palavra-chave, vejo tudo que vocês já falaram sobre aquilo, para já colocar na aula algumas dúvidas mais frequentes.
eu já me sinto muito mais segura sobre a forma de explicar, sobre a minha metodologia. Ela já foi mais do que validada, né? O VR tá chegando em 1.000 alunos, tem uma parede cheia de alunos novos, tipo, eu fico muito feliz com isso, sabe? Não pelo número em si, mas por ver, tipo, cada nominho desse que é uma pessoa que, tipo, confia no meu trabalho, que confia em mim pra explicar a rotulagem, pra atualizar vocês ou pra ensinar do zero, que seja. Eu fico, tipo, muito, muito, muito feliz, sabe? É uma dedicação muito parecida com a que foi no começo, assim, de estudo, de tentar fazer o melhor, de achar a melhor forma, mas ao mesmo tempo é uma segurança muito maior do que eu tô fazendo. Então, assim, eu tô muito animada de reescrever o VR, eu tô muito feliz, assim, de ter já esse feedback de vocês, do que vocês querem ver no curso, de quais são as dúvidas. Então, eu tô muito animada reescrevendo. Eu acho que vai ficar, que essa nova versão, que essa atualização vai ficar, assim, demais, de verdade. Vai ser sensacional. E aí, ó, a Dê falou, verdade, eu volto nas aulas anteriores pra ver as dúvidas. Que legal. Fico feliz. E aí eu vou até aproveitar esse gancho para responder algumas perguntas aqui que tem do VR. Deixa eu ver aqui, eu vi algumas coisas aqui que eu queria falar com vocês. Ó, a Helena Xavier falou, sou VR, tem aula sobre divulgação de trabalho com rotulagem? Não sei nomear. Então, não tem, só que isso é uma novidade que vai ter no VR. Eu vou fazer um módulo bônus, né, porque assim, o VR vai continuar sendo um curso sobre rotulagem de alimentos para ensinar vocês a fazer uma rotulagem, a se sentirem seguros com isso, a não se perder com a legislação, a realmente se jogar no mundo da rotulagem de cabeça e de forma totalmente segura e respaldada, né? Então, esse vai continuar sendo o foco, mas eu quero trazer um módulo bônus para quem tem interesse em consultoria, em ser autônomo ou em abrir a própria empresa de consultoria ou quem trabalha de alguma forma com consultoria. Ou não também, sabe? Mas falar muito sobre marketing pessoal, prospecção de cliente, entrega de trabalho. Falei aqui já em live, realmente vou fazer isso, vou conversar com a minha advogada para ver se eu posso disponibilizar modelo de contrato para vocês, modelo de proposta para enviar para o cliente. Então, assim, eu realmente vou trazer na nova versão do Vida de Rotulagem toda essa parte de marketing pessoal, assim, para quem quer trabalhar com isso de forma autônoma, para ser consultor, mas não só também, porque eu acho que marketing pessoal, saber se vender é importante para todo mundo. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, procurar um estágio, tudo você precisa saber se posicionar, você precisa de um bom marketing pessoal, né? Então, isso vai vir na nova versão do VR. Não sei quando, não vou prometer uma data, mas vai ter. Ó, a Lid falou que fez metade do VR em 2 semanas. Você tá animada, hein, Lid? Parabéns. O que a Mari falou? Eu devorei o VR quase todo em 2 semanas. Boa, Mari. Falou que tentou ir com mais calma, mas que não deu. Boa, Mari. Demais. A hora que terminar, faz a avaliação que a gente já te envia um certificado. Aí você posta pra eu te repostar. Isso vai ser tão maravilhoso, Aline. Então, gente, é que o curso ele não é focado para consultores, né? Não é, tipo assim, um curso exclusivo para isso. Mas eu tenho muito essa demanda, porque querendo ou não, eu sou consultora, né? Então, eu falo de rotulagem, eu sou consultora. Então, acho legal compartilhar a minha vivência, a minha experiência com vocês, para vocês tomarem de exemplo e, a partir disso, fazer o que vocês acham melhor, né? Igual eu falei, não vai ser nenhuma verdade absoluta, tipo, ou faz assim ou vai dar errado, não é isso. Mas é passar a minha experiência e a minha vivência para vocês. Acho que vai ser bem legal. Cris falou, só os novos VRs terão acesso a esse bônus? Não, de jeito nenhum, Cris. No VR, tudo que acontece é para todo mundo. Então, assim, nunca tem uma novidade que é só para novos alunos. Não.
Enquanto o seu acesso ao VR estiver vigente, você tem acesso a tudo de novo que acontecer. Então, eu não vou prometer datas, não eu ia falar, então acho que lá mas não vou falar não. Mas conforme as novidades forem entrando, se você tiver vigente no VR, você vai ter acesso. Nossa, isso inclusive me lembrou que eu preciso falar na reunião que eu vou ter amanhã sobre um negócio, gente. Pera aí, deixa eu anotar, senão vai sair da minha cabeça de novo. Ah, deixa eu aproveitar só para fechar esse assunto VR aqui, para falar para os alunos. Olha, empurrei o celular. Para falar para os alunos que na próxima terça, acho que é dia 23, às 19 horas, vai ter a nossa VR Class, que é a nossa aula ao vivo lá na comunidade do Instagram, do Facebook, tá? Na comunidade de alunos. Então, terça-feira que vem, dia 23, às 19 horas, tem aula ao vivo para os alunos do VR lá na comunidade do Facebook. Já anotem. Período de vigência do VR é de 1 ano. D falou, feliz por ser VR, cansei de aprender com os erros. Já fiz meu chefe jogar 30 mil embalagens fora. Menina do céu! Como assim? 30 mil embalagens fora. Nunca mais vai acontecer, não permito, dona D. Não, ainda bem que você tá no VR, chega, não quero mais saber disso. Eu lembrei de outra coisa aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ju Jax mandou, onde encontro mais sobre rotulagem de carnes, de cortes de carnes nobre? Help. Ju, não existe uma legislação específica para cortes de carnes nobres. As legislações de rotulagem gerais se aplicam a ele. Então você tem que ver onde ele vai ser exceção. Por exemplo, tabela nutricional, não precisa, porque são carnes in natura, acredito eu, né? Então vai ser uma exceção. Alergênicos, provavelmente não vai ter porque é carne, a não ser que sofra alguma contaminação cruzada. Mas são as legislações de rotulagem geral. São as legislações de rotulagem geral. Aí tem RT e Q, né? Porque carne tem RT e Q, mas é mais para denominação do corte e tal. Mas rotulagem geral, RISPOA, IN22, alergênicos, todas as gerais. Não se desespera não, são as geraisonas mesmo, se aplicam a você também. Cris, em consultoria seria mais interessante de início atuar como autônomo ou CNPJ? Cris, eu não sei te responder isso. Inclusive, como eu estava falando lá do VR, a minha intenção nesse bônus sobre consultoria é trazer algum contador, alguém que saiba falar um pouquinho, tá? Um pouquinho, é só para dar uma ideia sobre isso, porque eu realmente não sei. Quando eu comecei na consultoria, eu não tive orientação nenhuma, então a única coisa que eu sabia é que eu precisava gerar nota fiscal para os meus clientes. E aí eu fui fazendo, e eu sou autônoma aqui, eu sou autônoma pela Prefeitura de São Paulo, então eu tenho registro, eu emito nota, eu pago imposto, tudo certinho. Mas eu não sei te dizer se vale mais a pena ser autônomo ou CNPJ, tá? Procura um contador para ver isso aí, eu realmente não sei te dizer. Jéssica, principais legislações para elaborar tabela nutricional, RDC 360 e RDC 359. Essas são as principais.
Gente, eu já vou indo. Eu tô morrendo de dor de cabeça, acho que eu tomei pouca água hoje. Eu acho não, eu tomei pouca água hoje. A denominação de venda e a quantidade eu acho que é peso líquido, né, que você tá falando. Tem um lugar certo para estar no painel frontal? Não, só tem que estar no painel frontal, não tem lugar certo não, desde que esteja lá. Marinês, até agora eu não recebi minha nota fiscal. Marinês, a nota fiscal é emitida automaticamente 7 dias depois da sua compra, tá? Talvez ela esteja no seu spam, porque ela vai por e-mail. Então dá uma olhadinha em spam, lixo eletrônico e tal. Mas se realmente não tá lá, foi algum erro do sistema. Entre em contato pelo celular de suporte, por favor, que eles veem o que aconteceu, tá? Porque ela é emitida e enviada automaticamente 7 dias depois. Cliente que não tem CIF quer colocar no doce de leite o nome de doce pastoso de leite, não faz a menor diferença. Ele não precisa ter CIF, mas ele é um produto de origem animal que precisa ter registro e ser inspecionado pelo serviço de inspeção. Então pode ser inspeção estadual, inspeção municipal ou federal, como é o CIF, mas precisa, tá? Não ser doce pastoso de leite não faz a menor diferença, porque no fim é um doce de leite. Né? Que inclusive é um alimento padronizado, então você nem pode chamar de doce pastoso de leite. Como captar clientes? Perguntou Carol Trinde Nunes. Carol, tem muitas formas de se captar um cliente, né? Para rotulagem, eu acho que a melhor delas é quando você vê um rótulo que está errado, porque já está ali claro que aquela pessoa precisa de você. E aí você entra em contato com a empresa. Só que tem que tomar muito cuidado nesse contato. Você não vai chegar falando, tá errado isso aqui, né. E nem chegar falando qual é o erro, porque eles vão simplesmente corrigir, não vão precisar de você. Mas veja rótulos que já estão errados, entre em contato com a empresa, seja pelo telefone, por e-mail ou pelo Instagram. E fala, e vê, e fala, olha, eu trabalho com isso, eu vi que tem um erro, não sei o que. Por exemplo, vamos supor que eles declararam lá, alérgicos, pode conter trigo, aí depois pode conter glúten e não contém lactose. Aí você entra em contato e fala, olha, eu vi que vocês têm um erro bem complicado na declaração de alergênicos, glúten, lactose, e eu sou consultora, não sei o que, será que tipo, enfim, né, conversa, vocês não querem, né, posso ajudar e tal. Mas assim, tem que falar com a pessoa certa, tá? Não adianta você ligar no saque, porque o saque só vai falar, ok, vamos passar para a área. Então, tipo assim, liga pro saque, fala que você quer falar com as pessoas responsáveis por rotulagem e tal, ou manda um e-mail e pergunta se tem alguém que é responsável. Tem várias abordagens. Se você tá, por exemplo, num restaurante ou numa padaria que vendem produto lá sem rotulagem, você pode falar, né, presencialmente, deixa seu cartão. Então, tudo isso. Letícia, eu já respondi uma pergunta sua. Tem muita pergunta, gente, vocês arrasaram. Isso, é o portal do sorvete. Quando eu falo produto padronizado, é um produto que tem regulamento técnico de identidade e qualidade, ou um PIC, né, que é padrão de identidade e qualidade. É isso mesmo. Roberta. Ah, a Roberta acabou de mandar. A minha também, eu acabei de escolher a sua, Roberta.
Aline, meu produto pode ter risco de contaminação cruzada no processo. Coloco contém glúten, certo? Sim. Mas na realidade, o que você precisa é fazer um programa de controle de alergênicos, tá? Você precisa ver se essa contaminação cruzada realmente está acontecendo. Mas sim, se tiver contaminação cruzada com trigo, centeio, cevada, aveia ou algum outro alimento que tenha glúten, você coloca contém glúten. É isso mesmo. Rouvagem. Bom, Letícia falou: valor do trabalho realizado com rotulagem. Sempre fico com medo de fazer um preço muito baixo. Letícia, independente se você é ou não nutricionista, dá uma olhada na tabela ou do Conselho Federal de Nutrição ou do Conselho Regional de Nutrição da sua região, porque eles sempre deixam muito claro essa questão de quanto cobrar para fazer uma tabela nutricional, quanto cobrar para fazer um rótulo, quanto é a hora de consultoria. Claro que isso para nutricionistas, afinal é o Conselho de Nutrição. Mas dá uma base, porque, por exemplo, eu sempre falo isso, o CREA acha que só existe gente que vai assinar como RT e engenheiro civil. Para eles, a engenharia é isso. Então, eles nunca falam sobre rotulagem nem nada. O Conselho de Química eu sei que também não. O Conselho de Veterinária eu sei que também não. Então, assim, a gente acaba se baseando no Conselho de Nutrição porque ele define isso. Então, dá uma olhada lá pra ver a base, tá? E aí, a partir... Quer dizer que você precisa cobrar a tabela? Não, eu cobro mais que a tabela, por exemplo. Mas aí você pelo menos tem uma base para saber se você está cobrando pouco ou não. Saiba também como tá a concorrência na sua região, para ter uma ideia... mas assim, se você começar a descobrir que todos os concorrentes estão cobrando R$50, também desencana, porque isso é muito barato. A não ser que você queira cobrar R$50, também é uma opção sua. Mas enfim, você precisa ter dados, né, pra basear isso, então... A gente vai responder mais uma, tá? Nutricarina, qual as principais leis ou normas para estudar quem é recém-formado e está começando nessa área? Tem um post aqui, é um post um pouquinho mais antigo, mas dá uma procurada. É uma caixinha de perguntas, e na capa, né, é uma caixinha de perguntas, e aí tá escrito assim, quais são todas as legislações de rotulagem? Aí se você abrir é um vídeo e eu tô falando todas as legislações de rotulagem, que eu lembrei na hora. E se você olhar nos comentários, tem mais outras que o pessoal foi lembrando nos comentários que eu não citei no vídeo. Então dá uma procuradinha nesse post aqui no feed, que... Bom, eu até posso deixar ele no story depois, mas caso eu esqueça, procura esse post aqui no feed que lá eu falo, tá? Gente, tem umas perguntas aqui, ó, que eu vou até tirar print pra ver, porque eu vou precisar consultar na legislação, e aí depois eu esqueço, então vou tirar prints. Que aí eu respondo vocês em post, tá? Porque são... Eu preciso consultar na legislação mesmo pra não falar. Ai. Tirei o celular daqui. Senão depois eu perco as perguntas e esqueço de responder. Alimento com embalagem individual e conteúdo líquido entre 171% e 200%. Como devo declarar a porção? 2 porções. Olha na RDC 163, tá? Olha lá na 163. É a RDC que aborda essa questão, Daniela. Mas se eu não me engano, são 2 porções.
Sorvete vegano. Como declara sorvete vegano, gente? Sério. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Ana, sorvete vegano. Como declaro porção no pote de 501 kg? É o mesmo? Sim, é o mesmo. A porção de sorvete sempre vai ser 60 gramas, uma bola. Não importa se ele é vegano ou não, nem quanto vem no pote, a não ser que seja uma embalagem individual, que não é o caso. Então a porção é a mesma. Gente, é isso. Tô com bastante dor de cabeça mesmo, mas acho que eu respondi grande parte das perguntas, tá? Não foram todas. Deixa eu ver se tem mais algumas aqui pra eu printar. Essa aqui posso responder em post. Mas acho que é isso mesmo, viu, Daniela? Tem que olhar na 359, gente. Isso aqui das frações não tem erro. 359. Não, não pode ainda usar a 100. Não tá em vigor ainda. As declarações de low carb são permitidas? Não, porque low carb seria uma informação nutricional complementar de baixo ou zero carboidrato e isso não é previsto na RDC 54 e nem será previsto como alegação nutricional na nova rotulagem. Então, nem tem esperanças. O que acontece, tá? Tem a Associação Brasileira Low Carb, acho que é isso, ABLC, acho que é isso mesmo. E eles dão um selo, tá? Então, tipo assim, eu já fiz essa pergunta pra Anvisa e você não pode fazer a alegação de low carb no seu rótulo, mas esse selo você pode usar. Baseado em quê? Não sei. Mas o selo você pode usar. Só que daí você tem que entrar em contato com a Associação Brasileira Low Carb, cumprir os critérios deles, que eles definiram por eles mesmos, não tem nenhuma não tem nenhuma ligação com legislação. E aí você paga lá pra eles, usa o selo deles, cumpre os critérios deles, vocês se entendem lá com eles pra usar esse selo. Mas diferente disso não pode, tá? Não é uma alegação permitida. E essa Associação Brasileira Low Carb não tem nada a ver com a Anvisa também, não é um selo da Anvisa, tá? Ou do MAPA. É um selo dessa associação. É igual ficar usando os selos de vegano aí pelos rótulos. E aí você não pode induzir o consumidor ao erro nem nada disso. Mas como alegação simplesmente escrever low carb no seu rótulo, não pode. Me indique um livro bom sobre rotulagem. Te indico. Esse aqui, ó. Rotulagem Nutricional Frontal, da Simone Magalhães. É sobre todo o estudo, tá? De onde veio, pra onde vai, o que acontece. O meu tem dedicatória, porque eu sou muito chique. Então, indico o livro da Simone. Bom que eu falei que eu ia embora, vocês já foram embora, me deram boa noite, eu tô aqui ainda, né? Baixo em açúcar ou baixo em açúcares? Açúcares, sempre. Se você olhar a RDC 54, sempre trata açúcar no plural. A 360 também. Então, açúcares no plural. Porque você não tá falando de um açúcar, você tá falando de todos. Gente, é isso. Agora acho que foram todas não, quase todas. Tirei print de algumas e é isso. Agora eu vou mesmo, gente. Beijo, boa noite. Obrigada a todo mundo que estava aqui comigo nessa quinta-feira maravilhosa. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.